É isso aí, nação. Vamos para as últimas notícias do nosso Mengão, né? E começamos aqui o nosso vídeo falando sobre o mercado da bola que segue agitado no Flamengo. Mateuzinho, que estava próximo de fechar a sua ida para o Corinthians, todavia tem reviravolta e o jogador volta para o Rio de Janeiro. Flamengo e Corinthians não chegaram a um acordo e dessa forma o jogador teve que voltar para se reapresentar ao nosso Mengão e inclusive já jogou a partida do Campeonato Carioca. Só que parece que tem uma nova equipe interessada em contratar o lateral direito para este ano de 2024. É o Botafogo, que inclusive formalizou uma proposta junto ao Flamengo. Vamos aqui acompanhar a matéria do site Coluna do Fla. Flamengo aceita proposta de 21,2 milhões de reais do Botafogo para contar com Mateuzinho. O Flamengo aceitou a oferta do Botafogo de 4 milhões de euros pelo lateral direito Mateuzinho. O jogador não está nos planos do rubro-negro e, portanto, os dirigentes do mais querido concordaram com a proposta do alvinegro neste sábado. Após reunião entre Rodolfo Landim e John Textor, dono do adversário. Conforme informação do jornalista Vene Casagrande, o Botafogo ofereceu 21 milhões fixos por 60% dos direitos econômicos de Mateuzinho. O Flamengo aceitou de imediato a oferta do alvinegro e agora aguarda a negociação do time adversário com o lateral para sacramentar a negociação. Isso porque Mateuzinho jogou com o manto sagrado neste sábado, contra a Portuguesa pelo Campeonato Carioca. O lateral retorna ao Rio de Janeiro no domingo e irá se sentar com os empresários para analisar a proposta do Botafogo. A expectativa de John Textor é de fechar a contratação do jovem ainda neste fim de semana. Vale destacar que Mateuzinho esteve próximo de ser jogador do Corinthians. O lateral, inclusive, treinou com a equipe paulista, mas retornou ao Rio de Janeiro após a negociação entre as equipes não ter um final positivo. Agora, existe a grande possibilidade de o atleta assinar com o Botafogo, que está confiante na chegada do jovem no elenco. Então, o Botafogo aí formalizando a proposta de 21 milhões de reais, né? Um valor bastante considerável para um jogador que não vai ter espaço no Flamengo. Mateuzinho hoje é a terceira opção na lateral direita. Então, se ele não aceitar a proposta do Botafogo, infelizmente ele vai ficar aí esquecido, né? E um jogador de futebol sem jogar bola, infelizmente, vai ser desvalorizado. Então, penso eu que ele vai analisar com carinho. Com certeza vai ser uma proposta boa para ele, né? Então, se ele estiver pensando de fato em sua carreira, em seu futebol, é melhor se transferir para o Botafogo, porque lá ele terá mais oportunidade com a camisa do time rival do nosso Mengão. 21 milhões de reais, o Flamengo aceitou de imediato, que serão 60% dos seus direitos econômicos, e agora os dirigentes do clube do Botafogo irão sentar com o Mateuzinho, acredito que ainda hoje, para debater, né, uma proposta para o jogador salarial, bônus, luvas, enfim. Os valores serão discutidos em reunião e o Botafogo está otimista e pensa em fechar essa contratação ainda no dia de hoje, né? Mateuzinho hoje é a terceira opção do Flamengo. De imediato, quem começou sendo titular foi Guilherme Varela. Ele tem sido o lateral direito preferido de Tite neste momento. E a segunda opção é o Wesley. Então, o Mateuzinho, neste momento, seria a terceira opção e que uma transferência seria o melhor para ele, né? Não tem mais nem o que discutir. Ele já percebeu que o momento é sair do Flamengo. Vários times já fizeram proposta, o Flamengo já aceitou de vários times e ele chegou até a recusar a proposta do Bragantino. Então, o melhor a se fazer nesse momento, tanto para o Flamengo, que não quer contar com o jogador, como também com um atleta que não vai ter espaço, é sair da equipe. Então vamos torcer que ele aceite a proposta do Botafogo e se transfira para o time carioca.
E parece que teremos um final feliz na novela Léo Ortiz. Isso mesmo. Flamengo aumenta a proposta, chega próximo aos valores pedidos pelo Red Bull Bragantino e está otimista para contratar o zagueiro tanto pedido por Tite. Flamengo se aproxima de valores pedidos pelo Bragantino e confia em acerto com Léo Ortiz. Esse é o destaque do site Globoesporte.com. Clube formaliza nova proposta com valores fixos e de bônus perto de 8,5 milhões de euros. Zagueiro abre mão de 25% a que tem direito pela transferência. Uma das novelas mais arrastadas da janela de transferência caminha para seu capítulo final. Flamengo e Bragantino estão próximos de um acerto para negociação envolvendo Léo Ortiz. O clube carioca formalizou uma nova proposta que se aproxima dos 8,5 milhões de euros pedidos pelo time paulista entre metas e bônus. O zagueiro abre mão de parte de que lhe cabe para que a transação seja concluída. Mesmo com as conversas e custos, o zagueiro entrou em campo pelo Bragantino neste sábado e abriu o placar na partida contra o Botafogo de São Paulo pelo Campeonato Paulista, com um gol de cabeça. A partida terminou em 1-1. Os valores exatos da nova oferta rubro-negra são mantidas em sigilo, mas deixaram as partes envolvidas otimistas num acerto nos próximos dias. A expectativa é de que encontros presenciais selem o acordo na próxima semana, com as chegadas no Brasil da delegação do Flamengo e de Paulo Pitombeira, empresário de Léo Ortiz. Os rubro-negros irão dos Estados Unidos para Belém, onde enfrenta o Sampaio Corrêa pelo Carioca nesta quarta. Foi Pitombeira quem conduziu as tratativas com o diretor executivo do Bragantino, Diego Serri, durante a passagem de Marcos Braz e Bruno Spindel pela Europa para fechar a contratação de Vina. Neste sábado, antes do empate do Flamengo contra o Orlando City por 1-1, em amistoso nos Estados Unidos, Braz admitiu que as negociações avançaram, no entanto o dirigente ainda não adotou tom cauteloso. O Bragantino aceitou baixar um pouco o que vinha pedindo e o Flamengo também aceitou subir um pouco, mas ainda falta bastante coisa. Pelo menos é o nosso entendimento, disse o dirigente. Inicialmente, o time de Bragança Paulista pediu 12 milhões de euros por Léo Ortiz. Nas últimas semanas, reduziu para 10 milhões de euros e depois, com o posicionamento do zagueiro a respeito dos seus direitos, já aceita concluir a transação por 8,5 milhões de euros. As negociações acontecem até meados de janeiro, tratando dos 100% dos direitos econômicos, mas a partir de um determinado momento, Léo Ortiz formalizou que abriria mão de 25% a que tem direito pelo acerto com o Flamengo. Foi quando o Bragantino aceitou flexibilizar os valores, se aproximando de um acordo com os cariocas. No momento, a diferença entre a pedida do Bragantino e a última proposta é pequena e a discussão se dá a respeito do formato. Os cariocas não abrem mão de que haja um valor fixo e um complemento de bônus, ficando assim cláusulas por metas a serem debatidas em reuniões ao longo da próxima semana. Ou seja, Flamengo está muito próximo de sacramentar essa nova contratação. Penso eu que nos próximos dias, com reuniões presenciais, os diretores do Bragantino formalizem a venda do jogador ao nosso Mengão. E aí, nação rubro-negra, Léo Ortiz é uma boa contratação? Participa e deixa a sua opinião nos comentários.